eles não têm o William e vocês terão o retorno do Paquetá. E hoje nenhum de vocês levou cartão amarelo que pudesse ficar suspenso. Parabéns por mais uma vitória, Maurício. Bom, boa noite, obrigado. A gente vem numa sequência positiva, importante, né? Conseguir ir abrindo distância do segundo colocado, a gente fica feliz com essa situação. Em relação ao Palmeiras, a gente sabe que é um jogo complicado, é um jogo difícil. Eles não conseguiram o resultado que precisavam hoje, mas com certeza vão tentar buscar em cima da gente lá no Allianz, e a gente vai estudar bastante o adversário, vai se preparar da melhor forma possível para ir lá e buscar a vitória. Oi, Maurício. 5 vitórias seguidas, abriu mais uma margem, agora 6 pontos, 5 jogos sem sofrer gols, e vem a parada depois do jogo contra o Palmeiras. Eu quero saber se você já está pensando na frente, exatamente, independentemente do que acontecer no Palestra, o Flamengo vai virar a parada da Copa, líder do Campeonato Brasileiro, e aí vai depender da distância. Como é que você vai planejar exatamente lá para a volta? Porque o ritmo vai ter que seguir, né? Sim, não, a gente é ciente disso, né? A gente ainda está com foco total no Palmeiras, entende que uma vitória lá pode nos colocar numa situação ainda melhor, mas a gente vai usar a parada da melhor maneira possível. A parada não é só para a gente, é para as outras equipes também. Eu acho que quem conseguir aproveitar bem essa parada pode levar vantagem no segundo semestre. A nossa ideia é essa, aproveitar bem. A gente tem sempre pontuado que tem tido pouco tempo para treinar, né? Pouco espaço, e a gente vai fazer isso durante a parada, treinar, ajustar para que o Flamengo pós-parada seja ainda melhor do que antes da parada. Maurício, aqui, boa noite. Você ainda não foi oficialmente efetivado como treinador do Flamengo, mas acredito que já esteja trabalhando esse planejamento para a parada na Copa do Mundo e também esse pós. Eu queria saber de você, se você teve liberdade para indicar nomes e posições que você vê carências e a necessidade de reforços. Como é que está esse planejamento em relação aos reforços do Flamengo para depois da Copa do Mundo? Esse trabalho ele é feito de forma conjunta, né? Com a área técnica, a direção, enfim, a gente tem conversado. A gente ainda está esperando definições sobre as saídas. O que a gente tem certo hoje é apenas o Viseu, né? Então a gente está estudando e está mapeando para que consiga fazer um Flamengo sempre forte. A gente entende que tem um elenco muito qualificado. Eu acho que os jogadores que vêm entrando têm dado essa resposta dentro de campo. O Viseu tem sempre entrado e ajudado. Hoje o Arão entrou muito bem, deu passe para gol. Então a gente entende que tem um elenco muito qualificado e aí essas possíveis chegadas vão depender das saídas também. Barbieri, boa noite. Como explicar, contextualizar essa equação bem diferente entre Viseu e Henrique Dourado, minutos jogados e gols marcados? Olha, tem coisas que carecem de explicação, né? Vamos dizer assim, nem tudo é explicável, né? Eu acho que o Viseu tem entrado em momentos dos jogos e que o adversário está um pouquinho mais aberto, talvez isso seja uma vantagem, mas só talvez, não posso afirmar isso. O Dourado vem sempre ajudando muito a gente, fez o gol no jogo passado contra o Fluminense. Acho que a gente não pode esquecer de que ele foi o artilheiro do Brasileiro do ano passado, é um jogador muito importante para a gente. Eu acho que o melhor disso é a gente poder ir pelo caminho que eu citei, de ter um elenco qualificado, né? Então, nos últimos 3 jogos, o Viseu entrou e ajudou a gente bastante. A gente espera que outros jogadores que possam, porventura, entrar, continuem ajudando a gente. Acho que o Marlos teve a oportunidade de fazer um gol, acho que todos entraram muito bem e quem ganha com isso é o Flamengo. Maurício, em cima do que você já até respondeu em relação à partida contra o Palmeiras, claro que uma vitória pode ser ainda mais importante para vocês, porque pode até ampliar essa vantagem, mas de qualquer maneira, você já entra no intervalo para a Copa do Mundo como líder do campeonato, isso já está garantido. Quanto isso te dá de tranquilidade para esse período que é longo, mas que é um período de preparação, de ainda observar com mais calma ainda o elenco? Quanto essa tranquilidade, essa posição te dá tranquilidade para isso? Eu acho que a questão da tranquilidade é relativo, né? Eu acho que assim, o que vai acontecer independente do resultado contra o Palmeiras é a gente ter a certeza e a convicção de que a gente está no caminho certo, né? Mas eu falei em outras oportunidades, a gente ainda não conquistou nada e sabe que se o primeiro semestre já tem sido difícil, o segundo vai ser ainda mais, com o número de decisões, enfim, as outras equipes também aproveitando a parada para se preparar. Então, é importante você ter um ambiente bom e eu acho que a gente terminando na liderança, a gente vai ter esse ambiente bom de trabalho, ter essa convicção de que nós estamos no caminho certo, mas que a gente não conquistou nada. A sensação no vestiário é de alegria, de felicidade, mas nunca de satisfação. Nós estamos felizes, mas não estamos satisfeitos.
a gente espera no final do ano poder estar felizes e satisfeitos. Boa noite, Barbieri. Parabéns pela vitória e pela garantia da liderança para essa parada para a Copa. Fala um pouco sobre esse, digamos assim, quase efeito imediato, quando você colocou o William Arão e o Felipe Vizeu e os dois acabaram realizando a trama para o segundo gol. E ainda mais que nesses últimos jogos o Felipe Vizeu vem entrando no lugar do Henrique Dourado e sempre anotando, botando a bola na rede. Tá, mas eu não entendi a sua pergunta só. Qual que seria a pergunta? Como é que passou pela sua cabeça em ver que assim que você colocou o William Arão e o Felipe Vizeu em campo, os dois acabaram fazendo a trama para o segundo gol? Olha, eu podia até chegar aqui e falar para você assim, que eu falei para o Arão, você cruza, o Vizeu faz o gol, mas não seria verdade. O Arão entrou no lugar do Jean, eu achei que o Jean caiu um pouquinho de produção naquele momento, e o Arão é um jogador experiente, tem bom passe, ele faz muito bem essa diagonal para atacar as costas da defesa, é um movimento que é característico dele, a gente achou que isso podia nos ajudar naquele momento, o Jean estava trabalhando um pouquinho mais por trás da linha da bola, e o Vizeu para ganhar um pouco de mobilidade, né? Acho que a gente precisava de um pouquinho mais de movimentação, porque mesmo com o resultado adverso, eles estavam muito fechados, né? Fechando muito espaço. Eu acho que os dois ajudaram e a gente fica muito feliz com a contribuição deles. Barbieri, pela forma consistente como o Flamengo vem jogando em casa, as equipes vêm de fora aqui, tentam segurar às vezes até um empate, muitas vezes não conseguem, né? Aliás, em todas, nos últimos jogos, e também não fazem gol, mas saem daqui satisfeitos por terem feito um jogo razoável contra o Flamengo. Como você enxerga a situação? Acaba sendo bom para você as equipes chegarem aqui já contando que podem perder? Olha, não sei, não consigo imaginar que qualquer outro treinador, e a gente tem enfrentado vários treinadores qualificados, acho que hoje tinha um exemplo, o Micali, né, campeão olímpico, ele venha com esse pensamento. Eu acho que pode haver divergência nas estratégias, no sentido de, vai jogar por uma bola, ou vai sair um pouquinho mais, ou mudar a postura de um tempo para o outro, né? Mas acho, assim, complicado que eles venham com essa postura de se dar por satisfeito de perder o jogo, mesmo que não seja por um placar elástico. A gente tem procurado respeitar muito todos os adversários, estudar todos, sem exceção, independente de posição na tabela. O Campeonato Brasileiro é muito difícil, eu acho que é uma das ligas mais disputadas do mundo. Em outras ligas você tem sempre 2, 3 times que você já sabe que vão ser campeões de saída, e no Brasil não, né? Isso muda muito, então é a gente manter os pés no chão e continuar fazendo o nosso trabalho. A gente já falou aqui, né, sobre o Vizeu nos últimos 3 jogos, 3 gols, entrando no segundo tempo, vive um ótimo momento, justamente no momento da despedida. Isso faz vocês lamentarem ainda mais perder esse jogador? É um jogador que ajudou muito o Flamengo, vem ajudando, espero que possa ajudar a gente muito ainda na quarta-feira. A gente, não sei se a palavra é lamentar, né? A gente fica feliz que ele vai dar um passo na carreira, é uma situação que ele tinha o desejo de poder jogar na Europa, então o sentimento todo é de felicidade pelo Vizeu, pelo momento que ele está vivendo, de poder ajudar a gente e por mais uma oportunidade que vai se abrir para ele lá fora. Barbieri, boa noite. Parabéns pela vitória. 2 situações. A primeira é a forma que o Flamengo está jogando dentro de casa. Está muito tranquilo, mesmo o jogo 1-0, o Flamengo não está sofrendo muita pressão, está sabendo controlar todo o jogo, podemos dizer assim, praticamente toda a partida. Isso já mostra mais ou menos o seu trabalho, isso já tem realmente a sua cara, como você quer ver esse time do Flamengo jogar. E a outra questão, sobre a liderança. Chama a atenção, não a pontuação 26, mas quando a gente tem um líder do Campeonato Brasileiro, é líder em saldo de gols, é líder em gols pró, defesa menos vazada, e o Flamengo não tem esses números ainda, mas tem, no caso, 8 jogos sem sofrer gols dentro de 11. Como você avalia tudo isso nesse momento, nessa sua carreira tão curta? Eu acho assim, eu respondi isso em alguns outros momentos sobre a questão da cara da equipe, né? Que a gente tem que ter a cara do Flamengo, eu acho que isso é importante. É evidente que eu acho que tenho conseguido contribuir de alguma maneira, mas a contribuição não é só minha, é dos jogadores, enfim, é do resto do staff. E eu acho que aos poucos a gente vai adquirindo uma cara de Flamengo, que é uma cara que todos nós desejamos, né? Respeitando bastante a história do clube, a cultura do clube, enfim, procurando sempre
com muito respeito ao adversário, mas propor o jogo, dominar as equipes, enfim, porque a gente entende que essa é a melhor maneira de conquistar as vitórias. Acho que a equipe vem crescendo nesse sentido, fico satisfeito com isso, porque apesar do pouco tempo de trabalho, de treino, os jogadores têm assimilado muitas coisas que a gente tem passado, e isso me deixa muito feliz. Em relação aos números, eles são relativos porque eles são sempre um recorte, né? Você sempre pega um recorte. Então, hoje é isso, mas não sei o que vai ser amanhã, né? E aí, dependendo de onde você faz o recorte, ele tem um significado ou outro. A gente não tem a pretensão de ser os campeões dos números de maneira nenhuma, desde que a gente seja campeão lá no final do ano, a gente vai estar muito satisfeito. É evidente que se a gente conseguir seguindo, marcando mais gols do que a gente sofre, a tendência é que a gente possa comemorar no final do ano. Então, a ideia e o objetivo são esses. Barbieri, boa noite. No fim da partida, o Vinícius Júnior já, na saída de campo, meio que falou em tom de despedida. O Matheus Túria também já passou na zona mista, falando que é uma despedida do Vinícius Júnior. Como é que foi esse momento agora no vestiário com ele? Você confirma mesmo que foi a última partida dele com a camisa do Flamengo nesse primeira passagem dele? Pode ser que no futuro ele volte, mas nesse momento foi mesmo a última partida dele com a camisa do Flamengo? Bom, primeiro, não foi a última partida dele com a camisa do Flamengo. A gente tem o jogo do Palmeiras ainda. E oficialmente o Vinícius é jogador do Flamengo ainda. A gente sabe que pode ser que isso mude, né? Depois do jogo do Palmeiras. Mas até o momento ele tem se dedicado muito, sempre entrado 100%, ajudado demais a equipe. Então, o sentimento no vestiário foi de alegria pelo Vinícius, enfim, de agradecimento, não num tom de despedida, mas de agradecimento no sentido do quanto ele tem podido ajudar a gente. E a gente conversou bastante que ele precisa ajudar a gente na quarta-feira ainda. Depois o que vai acontecer, não tenho como prever, mas hoje o clube está tentando se mexer no sentido de que o Vinícius possa permanecer com a gente e oficialmente ele ainda é jogador do Flamengo.